Aqui na página 15, em taxologia, o item 14. Você pode ampliar o sprint para cerebrológico? Sim. O que você quis dizer com isso? Com relação a essa listagem, todos eles tinham exemplos, mas eu achei que ficou muito carregado e ia passar de 6 páginas. E eu estou tentando manter sempre com 6 páginas. Então, o que é? Vamos supor que a pessoa... A gente até também estava conversando sobre isso hoje de manhã. Às vezes a pessoa assume, reconhece, admite que ela teve uma intermissão ou mais prolongada, ou mais equilibrada, ou mais produtiva. Quando ela compara com a produtividade atual, ela vê que existe um gap muito grande. Ela, de algum modo, não conseguiu conduzir a vida satisfatoriamente para conseguir alcançar esse rendimento que ela tinha extrafisicamente. Então, o que ela pode fazer para reduzir esse gap? Ela vai lançar mão de determinadas tarefas ou prioridades que mexam mais com o paracérebro. Uma delas que eu penso muito é justamente participar das mini tertúlias e das tertúlias, porque diariamente se fala, se debate e a gente é obrigado a pensar sobre o processo evolutivo, sobre a condição dos cons, sobre o nosso passado. Então, todo esse exercício de estar o tempo todo buscando essa cognição, esse conhecimento, faz com que a gente justamente adquira mais cons. Então, ao priorizar essas tarefas, e aí se ela puder, vamos dizer, adjacentemente, acessoriamente, além disso, ela, por exemplo, ir para o holociclo, priorizar determinadas leituras em ambientes holopensenicamente preparados. Ela vai começar a perceber que ela vai pensar ou pensenizar mais como consciência do que como consim. Então, aquilo que gerava um condicionamento grande para ela, aquilo que a vida humana acabava engolindo essa pessoa, ela vai ver que ela fica mais refratária a isso, que a autodefesa se impõe nesse aspecto. Então, o sprint paracerebrológico é exatamente a gente dar um gás, a gente priorizar determinadas tarefas que mexam com o nosso paracérebro. Então, aí tem que ter o processo intelectual e evolutivo associado. Pedro. Ok? Aqui eu vejo que até a participação nas tertúlias é mais do que um exercício, é uma técnica, né, da pessoa, ela realmente priorizar o processo evolutivo. Mas eu queria fazer uma associação, eu fiquei pensando aqui nos jovens que tiram notas altas no vestibular, que hoje em dia estão despontando cada vez mais, muitos deles inversores, e eu penso que já existe agora, se a gente fizer uma pesquisa, aquele pessoal que vai muito bem e que também faz tudo. Também interage, sai com os amigos, encontra. Então, aquele conceito antigo do nerd, né, que ficava embotado, só estudando, não interagia com ninguém, isso já mudou. Isso já mudou, em função do que você está falando. Aí dependendo de cada caso, mas existem realmente essas pessoas, eu vejo que é uma minoria da pessoa que sabe levar, né? Sabe a prioridade do estudo e sabe priorizar também o processo da convivência. No nosso caso, a mesma coisa. Eu acho que os inversores precisam ter isso em mente, precisam saber, vamos dizer assim, honrar essa condição de saber levar a vida humana e o processo multidimensional. E aí inclui as tertúlias, a produtividade, querendo ou não, é um desafio. O rendimento, né? Agora eu queria que você falasse mais um pouquinho, vou insistir de novo na personalidade consecutiva. Um pouquinho mais, porque muitas vezes algumas características da personalidade consecutiva pode não ser o que a consim está utilizando, levando, ou até o que ela identifica. Às vezes aquilo ficou embotado. Mas no momento que você resgata, isso tem uma tendência, né, a melhorar. Tem várias abordagens aí. Se a pessoa resgatou e não, vamos dizer assim, que não bate, né, como você está falando, totalmente, sempre bate, mas às vezes não é a linha, não é a principal. Eu estou lembrando aqui de 2 casos, por exemplo. Então, se há isso, eu tenho 2 conclusões, 2 princípios para isso. Se essa informação chegou para a pessoa, tem 2 aspectos. Ou ela está exatamente fazendo já e tem mérito para receber aquilo e essa informação vai expandir a assistência dela, ou um caso mais exceção, é um caso crítico em que isso foi feito para mostrar para a pessoa, para acordar essa pessoa do significado que ela tem e daquilo que ela estava fazendo com a própria vida. Então, a gente sabe de casos bem críticos, em termos até nosológicos,
da pessoa que às vezes foi chacoalhada com a informação em termos impacto terapêuticos, ou seja, a informação ajudou a pessoa a cair em si e reassumir a responsabilidade dela nesse sentido. Então esse é um aspecto. O que eu vejo diante disso? Se a pessoa tem informação, ela tem que ver o que ela vai aproveitar desse passado para o contexto atual. Porque a gente comentou isso no domingo, né, no Crescendo Retrocognição, Neorresponsabilidade. Há uma tendência natural da pessoa se identificar muito com o tempo, com essa vida passada e querer reproduzir essa vida atualmente, no contexto atual. Então tem que saber sobrepairar e você ser mais isento de saber aproveitar aqueles trafores que não estão sendo utilizados para o contexto atual, porque afinal de contas foi esse contexto atual que permitiu acessar o próprio passado. E se a pessoa não sabe, como a gente comentou, quem foi no passado, ela tem que valorizar mais os trafores, eu acho. Isso é mais sério do que a gente pensa e do que a gente fala. Às vezes a pessoa tem uma facilidade, ela acha que todo mundo tem, ou ela não quer chamar atenção para isso, ela não investe. Então, esse algo a mais do trafora é que eu estou chamando do sprint. Então, se a pessoa tem facilidade de revisão, ela procura revisar mais livros. Se ela tem facilidade de escrever, ela procura, por exemplo, ampliar o leque de escrita, não só de verbete, mas do próprio livro, dos artigos, de um editorial, de um prefácio, de uma resenha, porque esse exercício intelectual faz com que ela acabe tendo retrocognições e sabendo. Então, a personalidade consecutiva, eu acho que ela ajuda muito nesse sentido, mas ela gera crises também, para justamente a pessoa saber o que ela vai priorizar.